E quem também se pronunciou a respeito de Jair Bolsonaro foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Assim como fez Tarcísio de Freitas, Zema saiu em defesa do ex-presidente. Aspas. O maior líder da oposição ao governo do PT é Jair Bolsonaro. Espero que a justiça seja feita e que ele recupere seus direitos políticos. Fecho aspas. Nessa quinta-feira, Tarcísio voltou a defender Bolsonaro. O governador de São Paulo disse o seguinte durante a agenda em Piracicaba. Aspas. Tenho certeza de que o presidente vai ter oportunidade de apresentar a sua defesa. Eu convivi de forma muito próxima ao presidente no período em que eu fui ministro. Nunca vi ele insinuar absolutamente nada. Tenho plena confiança naquilo que ele fez, naquilo que ele é. Fecho aspas. Se eu nunca vi, então não existe? Não dá, né? É claro que existem outros elementos, existem outras evidências. Pode ser que o Bolsonaro nunca tenha discutido essas questões com Tarcísio. Tarcísio não aparece citado ali nos relatórios da Polícia Federal, a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Agora, Jair Bolsonaro teve diversas condutas que merecem a reprovação e que vão ser matéria de discussão na esfera penal. Agora, eu tenho que frisar isso, eu estava até guardando esse comentário para a pauta da Débora dos Santos, a gente vai ter que retomar esse ponto também. Coragem de Jair Bolsonaro, olha, a essa altura, atribuir coragem a Jair Bolsonaro é bastante complicado, é muito complicado. Um sujeito que instigou a sua massa de manobra mais engajada a se rebelar contra o processo eleitoral em razão das alegadas fraudes pelas urnas eletrônicas, que eram, vamos dizer assim, desqualificadas por uma plantação de narrativas feita pela turma, pelo pessoal, para usar a palavra que usou, do Mauro Cid, do próprio ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Apareceram as mensagens na investigação, o Mauro Cid rindo da narrativa que foi plantada na internet pelo pessoal dele, quando um interlocutor vem e fala, poxa, eu vi ali uns 2 hackers do interior de São Paulo que publicaram um material importante sobre as urnas eletrônicas, e ele fala, isso foi do nosso pessoal, kkkk. Quer dizer, a turma do núcleo bolsonarista estava plantando narrativas falseadas na internet para a massa de manobra acreditar que o sistema estava fraudulento para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro, que é o presidente mais aprovado do Brasil, que movimenta massas, etc. Ele instigou essas pessoas a ficarem nas ruas, a bloquearem, a ficarem nas estradas. Depois ele fala, não vamos fechar, não vamos fazer igual à esquerda e tal, mas ele não desmobiliza. Ele que instigou essas pessoas a cometerem atos cada vez mais graves. E elas ficaram lá em frente aos quartéis, ele, em vez de ir lá em frente ao quartel, podia até avisar antes da entrevista, quer deixar bem claro que eu vou ali na frente do quartel, podem me filmar ao longo de todo o caminho, eu vou ali para falar para essas pessoas irem embora. Não vou ali para fazer qualquer... Ia lá, filmava tudo, falava, olha, eu defendo que vocês todos vão para casa, que não tem intervenção militar, dizer, eu perdi a eleição, a gente tem que aceitar o resultado eleitoral. Não, ele não fez isso não. Ele deixou aquela turma lá, com aquela faísca que poderia gerar um incêndio a qualquer momento, e ele pegou um avião para a Flórida, enquanto aquela turma estava lá em ebulição, para que se acontecesse alguma coisa, além do medo que ele tinha de ser alvo de uma operação, depois do fim do foro privilegiado, com o término do mandato, mas para que se acontecesse alguma coisa, ele não estivesse perto. Então, um verdadeiro líder, um líder corajoso de verdade, é o que vai na frente, é o que se expõe quando ele está contestando alguma coisa. Esse é o líder. Aqui a gente se expõe para contestar, a gente é atacado por militantes de todos os lados, a gente tem autoridade que fica perseguindo a gente no próprio mercado da comunicação, para a gente não ter esse microfone, aquele. Vocês conhecem as histórias, mesmo que por alto e mesmo que de fora, sem saber todos os detalhes. Líder de verdade vai na frente. Jair Bolsonaro teve a oportunidade, pelo meio constitucional, de defender a instalação da CPI da Lava Toga para investigar os ministros. Fez o contrário, sabotou. O seu filho Flávio Bolsonaro é senador, não assinou com a assinatura dele, mesmo que um tirasse, depois que havia o mínimo necessário, poderia ter sido criada a investigação.
Então ele fugiu de avião, deixando essas pessoas revoltadas lá em razão das narrativas que ele plantou junto com a sua turma. Então isso é incontestável do ponto de vista da cronologia dos fatos. Não estou falando de responsabilidade penal. Estou falando da análise moral. Então atribuir essa virtude da coragem a um sujeito que teve uma conduta tão covarde de deixar essas pessoas expostas a uma eventual punição em razão de tudo que ele fez, das narrativas que ele ventilou, que a turma dele plantou sem que ele desmobilizasse essa galera, não dá. Então eu tenho que repudiar, sim, eu me posiciono, Tarcísio de Freitas, por essa adulação exacerbada de Jair Bolsonaro. Claro que eu compreendo o jogo político, ele não quer perder o eleitorado bolsonarista, etc. Agora, começa a falsear a realidade para apontar virtude onde não tem, cabe ao jornalismo analítico fazer a devida refutação. E eu vou sempre fazer aqui. Ricardo Kertzmann. Bom, com relação ao governador Romeu Zema, desde que ele trocou marqueteiro com vias à campanha de 2026, ele partiu para essa crispação direta com o presidente Lula e ele faz muito bem. Ele é muito popular em Minas, mas bastante desconhecido no resto do Brasil. Então, é estratégia política e ele tem que caminhar nesse sentido, para aumentar o cacife eleitoral, ver se ele consegue ser cabeça de chapa, o que é bastante difícil, dado o Partido Novo não ter capilaridade, mas talvez uma vice-presidência compondo chapa com algum outro partido. Com relação ao governador Tarcísio, Felipe, eu caminho nesse mesmo sentido que você. Eu compreendo perfeitamente que ele não pode se descolar e não pode perder o espectro bolsonarista, mas ele é tido como um político de centro-direita e não de direita. A partir do momento que ele tiver a imagem dele colada totalmente à direita, a direita mais radical, isso talvez custe a ele mais alguns votos. Agora, de verdade, essas palavras, tanto do Tarcísio quanto do governador Zema, eu queria, ou melhor, eu não queria, sabe, ser a fronha do travesseiro deles quando eles dormem à noite, não. Deve incomodar bastante. Ali, no escurinho, né, da cama, eu queria entender como que a consciência deles lida com esse tipo de declaração. Pois é. Duda Teixeira? Bom, eu acho que tanto o Tarcísio... Só um segundinho. Ricardo Kertzmann tem que se despedir? Tem compromisso agora, Ricardo? Então, boa noite, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. E boa noite também para os nossos queridos antagonistas. Duda vai dar um comentário rapidinho antes do intervalo, depois a gente volta com a análise completa do Duda. Só um aperitivo, Duda, vai lá. Tanto o Tarcísio quanto o Zema estão torcendo por uma renovação na política e de preferência que eles mesmos sejam os próximos líderes, né? O papo antagonista é assim, incisivo, dedo na ferida. Continue acompanhando, comentando aí no chat, dê o seu like e responda a enquete. Duda Teixeira vai ler os comentários. Parker SP, Zema e Tarcísio se queimando gratuitamente. Carlos Costa, como ter fé em novo líder da direita quando os principais candidatos não têm luz própria e precisam pagar pedágio para quem traiu todas as pautas caras à própria direita? Exatamente isso. Certeiros aqui do nosso público, a gente fica muito feliz. É pedágio moral que estão pagando e de fato, Bolsonaro traiu diversas pautas, mas não houve aí força coletiva com fibra moral para espalhar essa mensagem da maneira clara a ponto de haver um discurso alternativo dentro do campo da direita. E essa gente não ousa, porque talvez lhe falte carisma, enfrentar aí toda a militância, como a gente enfrenta no ambiente cultural.